Bom, então acho que estamos na hora, né? Podemos começar, então? Então, vamos lá. Então, boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa sessão ordinária de número 37 de 2021. Hoje é 14 de setembro de 2021, são 14 horas, e a nossa reunião está sendo realizada de forma online. Primeiro item da nossa pauta é a apreciação da minuta da ata de número 36 de 2021. Eu pergunto aos senhores conselheiros se estão todos de acordo com a ata. Aprovado, presidente. Aprovado, presidente. Aprovado, presidente. Obrigado. Próximo item, então, a ata de número 36 está aprovada. Próximo item, matérias. Nós temos a análise do processo de número 000-334-3900/20-2, que trata de recurso da empresa CJ Hidrogeração de Energia S.A. ao auto de infração de número 0009/2020 AGERGS SFG, relativo à PCH Toca do Tigre. O conselheiro relator é o conselheiro Luiz Henrique Mangion e o conselheiro revisor é o conselheiro Paulo Roberto Petersen. Passo a palavra, então, ao conselheiro Luiz Henrique Mangion para que possa apresentar, então, o seu relatório. Boa tarde. Vocês me desculpem se houver muito barulho aqui, que eu estou com obra na rua aqui, então está cheio de retro e caminhões. Do relatório. No presente processo, houve deliberação do Conselho Superior, através da Resolução Decisória 616/2021, decidindo por negar provimento ao recurso, mantendo a aplicação de penalidade de multa no valor de R$ 2.017,32, decorrente ao auto de infração número 9/2020 AGERGS SFG. Oficiada a decisão tempestivamente, o agente apresentou recurso. Em sede de juízo de reconsideração, diante das questões jurídicas suscitadas, solicitou-se a análise da Diretoria de Assuntos Jurídicos da AGERGS. A Diretoria Jurídica, através da informação 63/2021-DJ, apresentou seu posicionamento, que reproduzo parcialmente a seguir. Considerando que o ato que aplicou efetivamente a multa foi o auto de infração número 9/2020 e não o termo de notificação, já sob a égide da Resolução Normativa 846/2019, assiste razão a recorrente quanto à aplicação deste regulamento. Cabe atentar que, mesmo que se entendesse aplicável a multa em razão da previsão dessa sanção ao tempo da emissão do termo de notificação, o que se cogita para fins de argumentação, a conversão em advertência seria a medida adequada, quando em vista o princípio da retroatividade das normas mais benéficas, conforme disposto no artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal, também aplicável na esfera administrativa sancionadora. Com relação à ausência de anotação de responsabilidade técnica referente às ações relacionadas à segurança da barragem, observa-se que a mesma foi objeto de análise na informação GPE número 2/2021, onde, em juízo de reconsideração, foi mantida a constatação CT3, relativa à ART e a não conformidade respectiva. Conclui, por fim, a diretoria jurídica em dar provimento ao recurso para reconsiderar a decisão, objeto da resolução decisória 616/2021 CS AGERGS, convertendo a penalidade de multa em advertência. Posteriormente, de maneira complementar, a Diretoria de Assuntos Jurídicos emitiu a informação número 80/2021-DJ,
considerando o teor do parecer da Procuradoria Federal junto à ANEEL, número 14/2020, PF/ANEEL/PGF/AGU, posto que a Agergs atua sob delegação da ANEEL e a posição jurídica distinta da anteriormente manifestada. Concluiu que a questão de maior relevo, não tratada no parecer número 14/2020, PF/ANEEL/PGF/AGU, porque o caso concreto aparentemente não o exigia, diz respeito à norma vigente ao tempo de constituição da sanção, que ocorre mediante emissão do auto de infração e não no processo fiscalizatório, razão pela qual se mantém a posição originalmente exarada, incluindo a retroatividade da norma mais benéfica. Portanto, a diretoria jurídica manteve seu entendimento anteriormente manifestado, opinando pelo encaminhamento do expediente ao Conselho Superior para deliberação. Mediante o acolhimento 75/2021 DJ, o diretor de Assuntos Jurídicos acolhe as conclusões apresentadas, mas registra que a equipe de fiscalização, bem como a decorrente lavratura do auto de infração, enfrentaram tais aspectos e não ventilaram a questão relacionada à conversão da penalidade em advertência. Em decorrência destes argumentos, o conselheiro relator, de acordo com os termos dispostos na Resolução Normativa 18/2015, a seguir transcritos, solicita a realização de distribuição do processo. Artigo 1º. Aprovar o seguinte procedimento referente aos processos que tratam de auto de infração de energia elétrica quando houver recurso da decisão do Conselho Superior. 1. O conselheiro relator da decisão, objeto do recurso, verificará se há alegações novas. A. Se não houver alegações novas, o conselheiro relator fará o relato em sessão do Conselho Superior e o processo será encaminhado à ANEEL. B. Caso o conselheiro relator tenha dúvida quanto à existência de alegações novas, será solicitada a manifestação da área técnica. 2. Se houver alegações novas, será feita a distribuição para novo conselheiro relator e conselheiro revisor. Redistribuído o processo e diante da ausência de manifestação do setor responsável pela emissão do auto de infração, solicitei à GPE que analisasse e se manifestasse quanto ao recurso apresentado, em especial quanto à questão da ART, e apresentasse manifestação quanto ao fato da não conformidade NC3 poder ser enquadrada como advertência, ou seja, não haver uma reincidência específica e poder ser considerada de baixa ofensividade. Através do memorando 22/2021 GPE, o qual também reproduzo parcialmente, a Gerência de Energia apresentou a sua análise. 1. A não conformidade 3 apontada no relatório de fiscalização RF 9/2019 GPE GPCH Toca do Tigre está motivada pela ausência de comprovação da existência de ART do responsável técnico pela segurança da barragem. Vide parágrafo 14 do relatório de fiscalização e constatação CT3. O artigo 18, parágrafo 2º da Resolução Normativa 696/2015 estabelece a obrigatoriedade de ART específica ou cargo e função relacionada à segurança da barragem pelo seu responsável técnico. Artigo 18. O empreendedor é responsável legal pela segurança da barragem, cabendo-lhe o desenvolvimento de ações para garanti-la. Parágrafo 2º.
As ações conduzidas pelo responsável técnico deverão ter recolhimento de anotação de responsabilidade técnica, ART, específica ou de cargo e função. No documento SEI 0305063, o agente repisa argumentos já apresentados e analisados na informação 2/2021 GPE. Seus argumentos baseiam-se na existência de ART por parte da empresa contratada para a realização de atividades vinculadas à segurança de barragens, tais como a elaboração do Plano de Segurança de Barragens, PSB, e Plano de Ação de Emergência PAI. Esta RT comprova a existência de responsabilidade técnica de parte das obrigações atinentes à segurança de barragens. Contudo, não traz consigo as demais responsabilidades pela aplicabilidade do PSB, PAI, gestão de instalações, realização das manutenções, dentre outras. Também são apresentadas outras duas ARTs, sendo que a primeira traz como atividade técnica a classificação da barragem e preenchimento do FSB, ANEL, Formulário de Segurança de Barragens. E a segunda ART é de carga e função, trazendo a responsabilidade técnica da pessoa jurídica dentro das atribuições. Como se verifica, a primeira RT é restrita a uma atividade específica vinculada à segurança de barragens. Porém, trata-se de uma fração do que consiste a responsabilidade técnica da segurança do barramento. A segunda RT de número 8830.337 de carga e função poderia englobar a responsabilidade técnica que alude o comando regulatório. Contudo, ela traz consigo os dizeres responsável técnico da PJ dentro das atribuições, o que não é suficiente para comprovar a existência de responsável técnico pela segurança da barragem, uma vez que não são informadas quais são as atribuições. A informação 2/2021 GPE foi bastante clara nesta questão, chegando a exemplificar como seria uma RT de carga e função que comprovaria a conformidade regulatória. Não obstante, o agente poderia comprovar as atribuições do signatário desta RT mediante a apresentação do contrato de trabalho firmado com o técnico, o que não o fez. Diante do exposto, esta gerência entende que resta mantida a não conformidade 3. Dois. Quanto à possibilidade da conversão da penalidade de multa em advertência, tanto a Resolução Normativa 63 de 2004, quanto a Resolução Normativa 846 de 2019, admitem tal conversão mediante a presença das seguintes condicionantes: 1. Não haver reincidência da infração, e 2. Ela ser de baixa ofensividade. Quanto ao primeiro critério, a fiscalização não identificou a ocorrência de reincidência. Logo, passou-se a avaliar o potencial ofensivo da irregularidade constatada. A anotação de responsabilidade técnica é uma obrigação legal e que define os responsáveis técnicos pelo desenvolvimento de atividade técnica no âmbito das profissões abrangidas pelo sistema CONFEA-CREA. Eventos adversos em barragens causam diversos transtornos e prejuízos à população e ao meio ambiente, mesmo que não ocorra um rompimento. A mitigação da ocorrência desses eventos está intimamente relacionada às boas práticas de manutenção e de operação do barramento, garantido pelo empreendedor
e o profissional ou conjunto de profissionais de engenharia responsáveis pela segurança da barragem, chancelada pela ART. Logo, a ausência de ART que identifique adequadamente as responsabilidades do profissional que a subscreve não garante à sociedade a atribuição da responsabilidade e garantia da mitigação desses eventos. Fato esse que não pode ser considerado como de baixa ofensividade. Diante do exposto, entendeu a GPE que a não conformidade está devidamente caracterizada e que a infração não apresenta baixa ofensividade, não cabendo a conversão da penalidade de multa em advertência. É o relatório, senhores conselheiros. Muito obrigado, conselheiro Mangion. Passamos agora, então, para ouvir. Nós temos uma inscrição, o senhor Alexandre Curvelo, que é representante da CJ Energética, que tem 10 minutos para se manifestar. Pois não, presidente, obrigado. Boa tarde a todos. Primeiramente, aqui em nome da CJ Energia, eu gostaria de colocar uma questão preliminar que surge agora, na verdade, por isso que é importante a assistência, digamos assim, nessa sessão, é que o relator menciona em seu voto, em seu relatório ainda, em seu voto, uma série de documentos que não foram franqueadas à recorrente, documentos produzidos pela área técnica, pela gerência, que são documentos, me parece, diferentes do mero parecer ou dos pareceres jurídicos que possam ter sido acostados aos autos. Esses documentos, eles não foram confrontados pela recorrente, né? Nós não temos conhecimento da profundidade ou não dessa avaliação técnica que foi feita de parte da mencionada gerência no relatório. Então, nós entendemos que há uma preliminar aqui de cerceamento de defesa para a interposição do recurso, já que são documentos novos que foram juntados aos autos e que vão embasar, eventualmente, o voto do senhor relator e a deliberação dos senhores. Então, traria, antes de adentrar ao mérito das questões do recurso, eu gostaria de pedir, presidente, gentilmente que o senhor consultasse a área jurídica sobre essa preliminar de cerceamento de defesa que a defesa traz aqui. Bom, em relação a essa solicitação, que eu estou entendendo, é uma solicitação que está sendo feita agora, mas não entendo, consulto agora inclusive os demais conselheiros a respeito disso, e peço inclusive um posicionamento também, se for possível, do nosso diretor jurídico, mas eu, mesmo sem conhecimento técnico suficiente, eu diria que esses, eu entendo que são documentos internos de apreciação da agência, né? Então, mas de qualquer forma eu coloco a palavra diante desta solicitação do representante da empresa. Não sei se o conselheiro quer fazer alguma manifestação, senão eu pediria para o Dr. Vinícius algum comentário. Toda a porta, né? Toda a porta não, mas toda a porta até aqui, ó. Isso. No momento, então, uma boa tarde a todos. Até aqui, né? E também... Cumprimento os demais colegas da casa, cumprimento também o doutor Alexandre Curvelo. E, na realidade, presidente, eu entendo que esses documentos, eles fazem parte do expediente, né? A companhia, ela pode solicitar a qualquer momento, né, acesso ao processo, né? O processo, ele é público, então... inclusive, né, em diversos momentos aí, a companhia, a empresa tomou conhecimento das situações do processo, recebeu essa convocação para o processo e, se eu não me engano, nem consta cópia aqui de pedido de vistas dos autos. Então, presidente, entendo que não merece acolhida essa preliminar, tendo em vista que o processo é público e de interesse da
da empresa que ora se manifesta. Perfeito. Algum comentário, senhores conselheiros? Se me permite, presidente, só complementando a posição do jurídico, se me parece, no nosso rito processual, não está contemplado, assim, nada impede que a empresa peça acesso, porque foi notificada da sessão do conselho para comparecer e diante desse movimento poderia ter e pode a qualquer momento pedir acesso ao processo, né? Dentro do rito, não era um momento para contraditório, né? Mas em havendo recurso, foi feita a análise e vai para o conselho. Então, não há essa previsão, ao que me consta, de ser obrigatoriamente dado acesso ao processo. A empresa poderia ter tido a iniciativa de ter conhecimento do processo ao vir para a sessão, né? Perfeito. Perfeito. Obrigado, diretora Estela. Senhores conselheiros? Bom, e não havendo, então eu solicito então que é rejeitado a solicitação do senhor Alexandre, e eu peço, então, devolvo a palavra para continuar, então, a sua argumentação em relação à defesa. Em segundo lugar, e a defesa reitera, enfim, vai ser objeto de recurso próprio, só para esclarecer aos diretores, o recurso ele é feito com base no julgamento anterior. Então, foi feito um julgamento por este conselho, nós apresentamos o recurso com base nesse julgamento. Após o julgamento, o relator solicita diligências, o que é feito absolutamente às costas da empresa, porque a empresa manejou um recurso contra uma decisão. Aí apareceram novos documentos que eu não teria um novo prazo recursal para apresentar um novo recurso, ou teria? Isso não Nem está previsto. cabe um novo recurso. Exatamente, eu sei não disso. Cabe um novo recurso. Na verdade, seu recurso agora é para a ANEEL, se houver, né? Ele já foi para a ANEEL, na verdade, e agora a gente entra na segunda preliminar. A empresa foi intimada por esta Gergs para apresentar no prazo de 10 dias, e está aqui o documento, número do ofício, inclusive, ofício 59 de 21, para apresentar recurso à ANEEL. E a empresa apresentou um recurso dirigido à ANEEL, que é recebido pela Gergs para desenvolver o juízo de retratação ou encaminhar à ANEEL. Exatamente, é para isso que estamos aqui hoje. E nós entendemos que, primeiro, o juízo de retratação deve ser feito, porque há risco de legalidade no julgamento. Há, inclusive, uma complementação do julgamento, de documentos, inclusive, o que não é permitido pela legislação. Não há nenhum normativo que outorgue a competência para o relator inserir novos documentos num processo depois de apresentado o recurso. Então, a defesa vai procurar as vias, e elas são evidentes aqui, a violação ao contraditório da defesa é evidente, e a nossa manifestação se cinge a isso, né? Então, acho que essa Gergs deveria cuidar de, antes de realizar o juízo de retratação, garantir o contraditório da defesa. Se assim não o fizer, na ANEEL nós temos certeza que isso vai ser reconhecido. Boa tarde. Ok. Agradeço ao seu posicionamento. Devolvo a palavra agora para o conselheiro Manjon, para que, então, faça a justificativa do seu voto. E só, talvez, antes de passar a palavra, conselheiro Manjon, dizer que todos os nossos procedimentos são absolutamente transparentes, eles são todos definidos em normas, e como disse o nosso diretor jurídico, o processo estava e está sempre aberto para a consulta da parte. Mas então eu devolvo a palavra ao conselheiro Manjon, por favor, que faça apresente a justificativa do seu voto. 2 da fundamentação. A Gergs atua na área de energia elétrica por previsão da Lei 10.931 de 97 e por delegação da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, mediante convênio de cooperação. Neste expediente, quando da apresentação do recurso à ANEEL, o conselheiro relator entendeu haver fatos novos alegados pelo agente, razão pela qual o processo foi redistribuído.
Em seu recurso, o recorrente alegou que a aplicação do auto de infração número 9/2020, com base na Resolução 63/2004, foi incorreta em razão da vigência da Resolução 846/2019, que revogou a Resolução Normativa 63/2004. Além disso, alegou que foi inadequada a interpretação quanto à ausência de anotação de responsabilidade técnica referente às ações relacionadas à segurança da barragem. Em análise específica sobre as questões que envolvem a ausência de ART, a GPE manteve seu entendimento anterior no sentido de que o agente não apresentou nenhuma RT referente à responsabilidade técnica pela segurança da barragem da PCH Toca do Tigre, específica ou de carga e função, que atenda ao comando da Resolução ANEEL número 696, de 15 de dezembro de 2015, parágrafo 2º, artigo 8º, que estabeleceu que as ações conduzidas pelo responsável técnico deverão ter recolhimento de anotação de responsabilidade técnica, ART, específica de cargo e função. Específica ou de cargo e função. Mantida a não conformidade, analisou a seguir a possibilidade de aplicar a penalidade de advertência em substituição da multa aplicada. Esclareceu que tanto a Resolução Normativa 63/2004 quanto a Resolução 846 de 2019 admitem tal conversão mediante a presença das seguintes condicionantes: 1. Não haver reincidência da infração, e 2, ela ser de baixa ofensividade. Todavia, apesar de não identificar ocorrência de reincidência, entendeu que não poderia haver a comutação da penalidade, pois, conforme apresentado no Memorando 22/2021 GPE, a ausência de ART não poderia ser considerada como de baixo potencial ofensivo. Este posicionamento da ausência de ART não ser considerada como de baixo potencial ofensivo já foi reiteradas vezes adotado por esta agência, inclusive acolhido anteriormente por este Conselho, conforme os seguintes expedientes. A. Processo 296-3900-20-1 PCH Caçador. Aplicação da penalidade de multa por ausência de anotação de responsabilidade técnica, ART, referente às ações relacionadas à segurança da barragem conduzidas pelo respectivo responsável técnico. O agente regularizou a ART dentro do prazo do recurso ao auto de infração. B. Processo 307-3900-20-0, PCH PESE Energética S.A. Ausência de anotação de responsabilidade técnica. ART referente às ações relacionadas à segurança da barragem conduzidas pelo respectivo responsável técnico. A agente regularizou a ART dentro do prazo de recurso ao auto de infração. C. Processo 1064-3900-19-2, PCH Passo do Melo. Ausência de anotação de responsabilidade técnica, ART, referente às ações relacionadas à segurança da barragem, conduzidas pelo respectivo responsável técnico. Conselho Superior manteve a penalidade de multa aplicada pela Direção-Geral. D. Processo 245-3900-20-4, PCH Guarita, falta de ART específica para inspeções de segurança regular. ART de cargo e função sem informação do cargo nem de atribuições. Não conformidade regularizada quanto à apresentação de documentos complementares no juízo de reconsideração da GPE. Desta forma, acolhe o entendimento emitido pela GPE
quanto à impossibilidade de comutar a penalidade de multa em advertência. Portanto, a conclusão apresentada pela diretoria jurídica para converter multa em advertência fica prejudicada. Por sua vez, com relação aos posicionamentos jurisprudenciais e doutrinários antagônicos apresentados pela Procuradoria Federal da ANEEL e pela Diretoria de Assuntos Jurídicos da AGERGS, discutindo sobre se deveria ou não ser afastada a Resolução Normativa 63/2004, frente à sua revogação pela Resolução Normativa 846/2019, este Conselho Superior também já se manifestou em algumas situações. A. Processo 8.3900.20-9, onde foi apreciado o recurso da RGE ao auto de infração 2/2020 AGERGS SFE. A concessionária apresentou o argumento de que o auto de infração foi lavrado na vigência da Resolução Normativa 846/2019. Porém, aplicando os preceitos da norma punitiva, Resolução Normativa 63/2004, então revogada. O Conselho Superior manteve a aplicação da penalidade e encaminhou o processo ANEEL. B. Processo 775.3900.20-0, fiscalização da PCH Capigui. O agente apresentou o mesmo argumento referido acima, porém o Conselho Superior manteve a aplicação da penalidade e o agente efetuou o pagamento da multa. C. Processo 390.3900.20-8, fiscalização da PCH Ernestina. O agente apresentou o mesmo argumento referido acima, porém o Conselho Superior manteve a aplicação de penalidade e o agente efetuou o pagamento da multa. Desta forma, das situações acima referidas, este Conselho ficou alinhado com o entendimento emitido pela Procuradoria Federal da ANEEL. Entendo perfeitamente a importância dos questionamentos e do posicionamento apresentado pela Diretoria de Assuntos Jurídicos desta Casa. Entendo também que este assunto é de suma relevância e deva ser levado à diretoria da ANEEL, para que sejam analisados e discutidos os pontos apresentados pela nossa Diretoria de Assuntos Jurídicos, para que, se for o caso, venha a haver uma nova orientação da Agência Nacional, com repercussão em todo o território nacional. Todavia, por uma questão de coerência e de previsibilidade regulatória, frente às decisões anteriormente tomadas, continuarei seguindo a orientação apresentada pela Procuradoria Federal da ANEEL. Diante do exposto, voto por 1. Manter a decisão do Conselho Superior, tomada através da Resolução Decisória 616/2021. 2. Determinar o encaminhamento do presente expediente à ANEEL para análise do recurso interposto pela empresa CJ Hidrogeração de Energia S.A. ao auto de infração número 9/2020 AGERGS SFG, relativo à PCH Toca do Tigre. 3. Solicitar à diretoria da ANEEL que a diretoria da ANEEL pondere sobre a revisão da orientação emanada pela Procuradoria Federal da ANEEL frente aos argumentos apresentados nas informações 63 e 80/2021 da Diretoria Jurídica da AGERGS. É como voto, senhor presidente e senhores conselheiros. Muito obrigado, conselheiro Mangion. Passo a palavra agora para o conselheiro Paulo Roberto Petersen, conselheiro revisor do processo. Item 4 da revisão. Em conformidade com o disposto do regimento interno da AGERGS, revisei o relatório e confirmo a sua correção quanto à descrição dos fatos e a fundamentação das partes. Quanto ao mérito, acompanho o voto do conselheiro relator. Muito obrigado. Passando agora para a etapa de debates, eu pergunto ao conselheiro Alexandre Porce se tem algum comentário a fazer. Não, senhor presidente.
Ok, muito obrigado. Em não havendo, então, eu devolvo a palavra para o conselheiro Mangion, para que ele faça, então, a confirmação do seu voto. Eu mantenho o voto, presidente. Muito obrigado. Conselheiro Petersen. Acompanho o voto do conselheiro relator. Obrigado. Conselheiro Alexandre Porchen. Acompanho o voto do relator. Obrigado. Também acompanho o voto do relator, portanto, está aprovado o parecer por unanimidade. Obrigado. Passando para o próximo item da nossa pauta, temos algumas deliberações. Primeiro, deliberar sobre o encaminhamento de número 105/2021 da DT, do diretor de tarifas e estudos econômico-financeiros, referente à isenção tributária da Corsã, conforme determinação contida no artigo 5º da Resolução Decisória de número 623/2021. O processo de número 00014-3900-19-6, passo o relato do conselheiro Alexandre Alves Portes. Fazendo um breve histórico aqui, presidente. No processo que foi tratado ali, definida a resolução 623/2021, foi avaliada a questão do reajuste tarifário da Corsã e no artigo 5º foi definido que a diretoria de tarifas procedesse a uma análise das implicações da imunidade tributária do imposto de renda, se haveria alguma relação com as tarifas da companhia. A diretoria já realizou este estudo e apresentou as conclusões e considerações neste encaminhamento número 105/2021 DT. Foi constatado que diretamente não haveria um efeito sobre as tarifas, entretanto, foi identificado a possibilidade de algum canal indireto de relação com as tarifas. Em função disso, este encaminhamento apresenta duas recomendações que eu vou ler aqui. A recomendação 1, que na próxima revisão tarifária, caso a Corsã tenha passado por processo de abertura de capital e perca sua imunidade tributária, seja alterada a forma de cálculo do OC, incluindo a alíquota e RPJ. E a recomendação 2, que na próxima revisão seja avaliada a apropriação de parte dos valores arrecadados para modicidade tarifária. São essas as duas recomendações, né, e eu entendo que a gente deveria aprovar a recomendação trazida pela diretoria de tarifas. Ok. Muito obrigado, conselheiro. Senhores conselheiros. Conselheiro Mangion. Está sem som, conselheiro. Desculpe. Okay. Por causa do barulho, eu desligo. Eu acompanho a manifestação do conselheiro Alexandre Porce em aprovar o encaminhamento 105/2021 da DT. Obrigado. Conselheiro Petersen. Da mesma forma, presidente, acompanho também o encaminhamento 105. Muito obrigado. E eu também acompanho o encaminhamento. Portanto, está deliberado, né? Aprovado. Próximo item da nossa pauta, deliberar sobre a homologação do contrato de concessão da Estação Rodoviária de Cruz Alta. Primeira categoria, processo de número 000803-3900/19-7. A recomendação da Diretoria de Assuntos Jurídicos é de homologar o contrato firmado entre o DAER e a Estradale, Empresa Rodoviária Cruz Alta Limitada. Passo para a diretora-geral, nossa diretora Estela, conforme o artigo 1º da Resolução 1223/2010. Boa tarde, presidente, conselheiros, colegas. É um processo, a Gergs homologou em 2019, por meio da Resolução Homologatória 2211, um edital de licitação para essa estação rodoviária. O processo retornou
ao Dyer, que deu seguimento à licitação, e agora o Dyer retorna o processo já com o contrato assinado com a empresa vencedora. No nosso rito, o processo vai para a diretoria jurídica, que analisa, né, todo o trâmite, e no caso, a diretoria jurídica emitiu a informação 109 de 2021, sinalizando que o contrato agora assinado está condizente com a minuta que foi por nós analisada e homologada. Então, diante desses fatos, opina a diretoria jurídica, e aqui acompanhamos, né, que seja homologado o contrato de concessão e é submetido, então, à apreciação dos conselheiros para esse fim. Ok. Muito obrigado, Stella. Senhores conselheiros, estão todos de acordo? De acordo, presidente. De acordo, presidente. Ok, perfeito. Também estou de acordo, então está homologado. Terceiro, deliberar quanto à distribuição de processos que tratam de recurso a autos de infração decorrentes de campanha de fiscalização em usinas de energia eólica, conforme decisão tomada em reunião administrativa realizada no dia 8 de setembro de 2021 e consignada na ata de número 10/2021, SE Assessoria. Então, quem poderia esclarecer um pouquinho mais? Diretora Stella? Na verdade, houve uma reunião administrativa, né, onde foi exposto e estava presente o gerente de energia elétrica, a assessora do conselho, Eleonora, junto com os conselheiros, com o objetivo de formar grupos de processos que têm polos de empresas semelhantes, com objetos semelhantes, a fim de que, na análise pelo conselho, não haja divergência, né? Haja uma coerência na análise e para não tumultuar, porque é um volume grande de processos. Foi feita uma ata, né, desta reunião administrativa e a ideia, então, é que se aprove essa ata no teor que ela está, e ali vem relacionados todos os processos por bloco, né, assim, os blocos que seriam objetos de uma distribuição conjunta. Então, como isso não está no nosso rito processual, foi feita consultados conselheiros que deliberaram, então, neste caso específico, para estes processos que são objeto da ata que está sendo objeto de aprovação agora, se fazer esse formato de distribuição em conjunto. Então, de uma forma bem pontual, bem específica, devido à especificidade desses casos que estão em análise. Em resumo, é isso. Eu não sei se o Alexandre ou a Eleonora podem complementar alguma informação. Eleonora ou Alexandre? De qualquer forma, essa Eleonora, algum comentário, Eleonora e Alexandre? Boa tarde, presidente, conselheiros, colegas. Desculpa, não sei se a Eleonora ia iniciar a fala, mas acho que foi bem como a diretora Stella comentou, então é um agrupamento de fiscalizações, de autos de infrações correspondentes a um mesmo agente, às vezes a uma mesma empresa, né, porém com outorgas distintas. Né? As não conformidades são as mesmas, o objeto das fiscalizações são os mesmos, toda a metodologia quanto à aplicação das penalidades são idênticos, então a ideia que a gente trouxe para essa decisão foi fazer esse agrupamento, né, para tornar julgamentos únicos de blocos de processos, né, em função da similaridade, melhor, por serem idênticos os assuntos e enquadramentos, enfim, etc. Perfeito. Perfeito. Algum comentário, Leonora? Não, perfeito. Acho que está bem esclarecido. Não sei se querem que eu faça a leitura dos itens
finais que ficou na ata, mas eu acho que está bem relatado aí pela diretora e o gerente de energia. Talvez fosse importante fazer a leitura dos itens para ficar bem claro e transparente do que se trata. Então, ficou consignado na ata número 10, 2021, que visando a otimização das análises, a economia processual, tanto por parte da AGERGS quanto dos agentes na apresentação de suas manifestações e a celeridade das decisões, o Conselho concluiu pela seguinte deliberação: especificamente para os processos integrantes da referida campanha de fiscalização, abaixo relacionados, que estão ali listados, será efetuada a distribuição por sorteio em bloco ao conselheiro relator e revisor, observando-se a rotatividade e verificada rigorosamente a ordem de ingresso dos expedientes na Secretaria Executiva. Item 2, este procedimento será adotado excepcionalmente quando estiverem atendidos os seguintes critérios, de forma concomitante: fiscalizações idênticas, não conformidades idênticas, tipificação idêntica, mesma empresa ou grupo econômico, mesmos complexos eólicos e recursos semelhantes. Essa é a decisão. Perfeito. Então, quer dizer, fica bem caracterizado a circunstância e o foco do que se está excepcionalizando do ponto de vista do sorteio, né? Então, senhores conselheiros, todos referendam aí a nossa posicionamento? Eu aprovo o agrupamento dos processos. Também Obrigado. aprovo, presidente. Aprovo também, senhor presidente. Obrigado, também aprovo. Então está aprovado, homologado. Né? Bom, por fim, temos algumas comunicações. Primeira, que está pautado para o dia 21/9/2021, na sessão de número 38, 2021, a análise do processo de número 0004923900/21-0, que trata de resolução normativa sobre entrega de balancetes para as concessionárias de rodovias. O conselheiro relator é o conselheiro Paulo Roberto Petersen e o conselheiro revisor é o conselheiro Alexandre Alves Portes. Também informar que foi distribuído ao Conselho Superior, através do sistema eletrônico DPA, para análise e deliberação o processo de número 0005943900/21-3, que trata de recurso da empresa eólica Ibirapuitã S.A. ao auto de infração de número 0005/2021, a GERGS SFG, relativo a EOL Ibirapuitã. Conselheiro relator é o conselheiro Alexandre Porte, e conselheiro revisor é o conselheiro Paulo Roberto Petersen. Também a diretoria-geral informa que foi emitido o termo de encerramento de auto de infração de número 37/2021, DT-FISC, para a empresa Kurtz e Companhia Limitada, em razão da conversão de multa em advertência. Processo de número 0001833900/20-8. Por fim, passamos para os assuntos gerais, e eu trago aqui já de imediato para submeter, na realidade, para o nosso conselho. Nós tivemos agora, recentemente, na questão de poucas semanas, 2 semanas atrás, a informação de que uma das vagas, que era um CC, um cargo de comissão, estaria sendo devolvido para a agência, no sentido de viabilizarmos a utilização como uma EFG, uma função gratificada. Então, encontramos assim, saudamos a possibilidade de resgatarmos uma antiga reivindicação, já de algum tempo, para que preenchêssemos um cargo de diretoria, que está em aberto há muito tempo, relativo às questões da diretoria
que cuida dos assuntos administrativos, financeiros, pessoal e apoio de informática, etc. Então, nós estamos com esta possibilidade, então, de resgatarmos este espaço que estava, essa lacuna que estava em aberto, que é extremamente importante para que a gente possa ter uma estruturação melhor aí e todos os cargos estratégicos da nossa agência pudessem estar preenchidos. Primeiro, eu fiquei muito satisfeito com essa possibilidade que foi colocada por parte da Casa Civil, para que nós pudéssemos, então, resgatar esta vaga. E em conjunto, né, no caso, o conselheiro-presidente, junto com a diretoria geral, né, nossa diretora Estela, que diga-se, aproveito aqui, cumprimentá-la mais uma vez pelo aniversário dela hoje. Então, desejando muita serenidade, muita paz, muita luz que ela tem. Bom, fecho o parênteses. E então, em conjunto, nós chegamos à conclusão, analisando todo o perfil e analisando todas as possibilidades. Nós temos um quadro técnico, profissional de altíssimo nível. Então, qualquer decisão desse tipo é extremamente difícil de se tomar, né? Mas nós temos que tomá-la. Então, nós resolvemos, de forma conjunta, indicar ou sugerir o nome da Natália Santos da Silva para que ocupe esse cargo, então, de diretora, né, dessa área administrativa, financeira, recursos humanos, etc., da nossa agência. E estamos fazendo isso também com a preocupação de fazermos bastante rápido para que a gente possa implementar o mais rapidamente possível. Então, eu passaria até a palavra, se possível, para a nossa diretora Estela, para fazer um complemento aí da informação e submeter, obviamente, então, o que nós estamos trazendo aqui para os senhores conselheiros, então, submeter ao conselho essa indicação, acho que é importante que isso aconteça. Por favor, doutora Estela. Presidente, para nós é um momento bem importante. Essa FG estava como uma CC, né, disposta já há bastante tempo por pessoas não integrantes da GERGS, e a gente vem lutando há bastante tempo para tentar resgatá-la, né? Então, é uma oportunidade que se abriu, e a gente dá atendimento ao que dispõe a nossa normativa de priorizar que esses cargos, né, essas FGs, sejam compostas pelos nossos técnicos, né, que, como o senhor bem frisou, são de altíssima qualidade, então não tem porquê, né, buscarmos fora um quadro tão competente, né, que se tem aqui dentro. A dificuldade sempre dentro das competências que se tem é escolher uma pessoa, né, tem que ser uma pessoa, né, então, mas chegamos no nome da Natália, né, na certeza de que vai aí agregar, né, com seu conhecimento, e a gente fica muito feliz, né, de poder ter o nome dela também junto a nós, né, compondo aí o gabinete administrativo, né, chefiando o gabinete administrativo. E pelo regimento, então, compete ao presidente trazer esse nome, né, e fizemos isso foi tudo muito rápido, né, de sexta-feira para cá, tivemos que pensar em tudo isso, pensamos com muito cuidado, muita cautela, mas também com bastante rapidez, a fim de que não sejamos, né, surpreendidos com uma outra indicação de fora para a SFG. Então, por isso, priorizamos em trazer na sessão de hoje essa indicação. O conselheiro presidente submete, lógico, à aprovação do conselho. Ok, obrigado, então. E só para complementar, assim, né, então, destacar também a performance da Natália, que nos levou a sugerir o nome dela. Eu insisto, a grande dificuldade é a gente selecionar entre tantas pessoas qualificadas que nós temos na nossa agência, né, alguém. Então, é muito difícil, é muito difícil. E para quem tem que tomar essa decisão,
e a gente então traz e sugere o nome da Natália pela qualidade profissional, pela qualidade de relacionamentos que ela possui dentro da agência, pelas respostas que a gente tem está tendo. Então, acho que a gente está realmente vai ter a oportunidade de ter um nome muito, muito qualificado para compor, então, esta diretoria. Eu passo a palavra agora para os senhores diretores, senhores conselheiros, para sua avaliação. Eu aprovo a indicação, conselheiro. Obrigado, Manjão. Também aprovo, presidente. Obrigado. Aprova a indicação, senhor presidente. Muito obrigado. Bom, então eu também aprovo. Então nós temos então aprovada e dou já então desde já as boas-vindas para a Natália agora na condição de diretora e que tenhamos todos um belíssimo continuidade de trabalho aí agora com uma pessoa bem, quer dizer, a responsável por toda esta área. Tivemos agora o apoio de todos até agora, né? De todos que lá compõem lá aquela área, mas agora a gente tem então uma referência bem estabelecida. Então seja muito bem-vinda, Natália. Estou vendo aqui também a presença da Natália e que sejamos todos iluminados aí para conduzir a nossa missão, que é extremamente importante e relevante aí para o nosso estado e enfim, para o nosso país também. Então, dito isso, não sei se temos mais algum assunto a ser colocado pelos senhores conselheiros. Então, eu gostaria de manifestar com relação a essa função. Esse é um cargo que estava há muitos anos, há mais de 3 anos, não sendo indicado diretamente. A gente, vamos dizer assim, a gente sofria uma influência muito grande da Casa Civil para que fossem feitas indicações para essa função. E eu vejo que esta devolução desse cargo efetivamente para a agência é mais um sinal de respeito à autonomia e à independência da Agergs que esse governo está demonstrando. E eu tenho fé, apesar de às vezes duvidar, né, como São Tomé, que esse governo é bem intencionado e que pretende realmente fortalecer a instituição como vem reiteradas vezes se manifestando. Então, esse é um pequeno sinal, que é mais um tijolinho que nós colocamos em cima da nossa construção de autonomia e independência. Perfeito. Obrigado. O conselheiro Peterson, pediu a palavra? Não, senhor presidente, apenas desejar à Natália todo o sucesso na nova trajetória e pode contar com a experiência adquirida, acredito, de todo o corpo dos conselheiros e de todo o corpo dos demais diretores da Agergs, que pelo pouco que eu tenho convivido, mas a gente vê que a casa é bastante coesa e acolhe com os braços abertos as trajetórias que começam aí os seus novos caminhos, né? Que começam aí uma nova experiência profissional, uma jovem que tem um sucesso aí, uma caminhada muito longa aí, que desejo todo sucesso a ela. Ótimo, obrigado. Conselheiro Alexandre? Eu gostaria... Está ligado, né? O microfone, sempre estou me atrapalhando com ele. Não gostaria de dar as boas-vindas. Agora ficou sem som, agora ficou sem... Perdão, apertei Perfeito. sem querer. Mas é para comprovar o que eu havia dito. Eu sempre estou me atrapalhando com esse botão. Não queria dar as boas-vindas para a Natália, aí a equipe diretiva, né? E também registrar que a gente teve um contato inicial ali quando eu fui indicado para o conselho. Ela foi bastante atenciosa, eu já tive a oportunidade de reconhecer o profissionalismo dela. Bem-vindo. Obrigado. Bom, eu também, então, então, também gostaria de desejar o sucesso para a Natália, né, que eu não desejei, e boa sorte também no cargo. Perfeito.
Então tá, senhores. Então, muito obrigado a todos. Mais uma vez, Natália, seja muito bem-vinda. Muito sucesso. E o sucesso da Natália será o nosso sucesso. Então, também estamos advogando em causa própria, né? E dizer que eu tenho certeza que a casa está ganhando, e tenho certeza, como disse o conselheiro Peterson e os mais conselheiros também, mas que vamos ter todo o apoio também. Isso aqui, na verdade, é uma causa comum que nós temos de conduzir a nossa agência. Então, o apoio certamente terá de toda a casa, né? Então, eu fico muito feliz aí que a gente esteja conseguindo preencher essa vaga e de uma forma tão qualificada como estamos fazendo. Tá. Eu vi uma mãozinha levantada, mas eu não vi agora, não sei exatamente. Foi da Natália. Foi da Natália. Quer falar alguma coisa, Natália? Presidente, boa tarde. Boa tarde, diretora-geral, demais conselheiros, colegas. Gostaria de agradecer, né, primeiramente, por essa oportunidade, por esse reconhecimento. Espero, né, responder à altura. Né, conto com a ajuda dos colegas aí para a gente seguir, né, um trabalho que a gente já vem alinhando ali no núcleo de finanças, até em virtude, né, de a gente estar sem essa pessoa responsável pelo IGA, então a gente está com uma relação muito próxima ali com os diretores, né, com a presidência. Então, é estreitar ainda mais esses laços, né? E estou muito contente com as palavras, espero responder à altura aí, né? E muito obrigada aí por tudo, pessoal. Obrigada mesmo, presidente. Ok. Então, senhores, senhoras, agradeço a presença de todos na nossa reunião de hoje. Só lembrando que nós temos umas atas ali para ata e algumas deliberações para assinar. Então, muito boa tarde a todos. Tenhamos todos uma boa e produtiva semana. Ok. Então, beleza, pessoal. Então, vamos assinar nossos papeizinhos lá, né, Eleonora? Sim.